Você faz reunião de venda, mas vive ouvindo reclamação que tá caro ou perdendo cliente para quem cobra metade do valor da sua empresa. E você tá cansado de perder venda para quem tem muito menos qualidade do que você. Então fica aqui que eu vou te mostrar que o problema não é o preço que você tá cobrando. E você vai entender como cobrar mais caro, como aumentar a conversão das suas reuniões e, consequentemente, aumentar as vendas da sua empresa. Ou seja, aumento de ticket médio, aumento de margem, aumento de lucro, aumento de clientes e, obviamente, aumento de dinheiro no bolso. Mas antes eu preciso fazer uma breve confissão aqui, porque no ano passado a gente estava esbarrando em um determinado faturamento e esbarrando em uma determinada conversão de reuniões de vendas. Aí o que a gente fez? O que a grande maioria das empresas faz. Nós reduzimos o preço, acreditando que aumentaria a taxa de conversão e valeria a pena para aumentar o faturamento. Mas o que aconteceu foi justamente o inverso. Nós não conseguimos aumentar as vendas e o faturamento caiu bruscamente. Até que eu entendi esses 7 elementos que eu vou te passar aqui de graça para você replicar. E o primeiro item é o seguinte. A gente tem uma tendência de quando quer aumentar o preço de algo, de aumentar o número de entregáveis, aumentar a quantidade de coisas que a gente faz pelo cliente. Só que qual que é o problema disso aqui? É que quando a gente valida apenas o nosso preço com a quantidade de entregáveis, se chega um outro concorrente oferecendo os mesmos entregáveis, cobrando mais barato, quem você acha que o cliente vai escolher? Você, por alguma pseudo-fidelidade que ele deve a você, ou ao concorrente? É óbvio que vai ser o concorrente. Então você não pode considerar apenas na hora de fazer a sua precificação a quantidade de entregáveis. Por isso que nesse item específico aqui, é você não vender apenas os entregáveis, venda o seu acesso. A pessoa vai pagar mais caro por ter o seu acesso ou o acesso à sua empresa. E como que isso vai se tornar valioso a ponto de alguém querer cobrar, de alguém poder pagar mais caro por isso? A partir do momento que você se torna uma pessoa ou uma empresa foda, que você inspira quem quer trabalhar com a sua empresa, que você cria conteúdos legais, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, se você cria anúncios que geram desejo nas pessoas. Então, o principal conselho desse primeiro item aqui, de vender acesso e não apenas entregável, é seja foda. Gere conteúdos, faça um remarketing violento e não seja um cara ou uma mulher que faz o mais do mesmo. Seja foda e venda acesso e não apenas entregável. Já o segundo elemento, eu preciso te contar um breve caso antes. Porque tem um cara que eu acompanho há muito tempo no Instagram, gosto pra caramba dos conteúdos dele, e recentemente ele abriu uma nova mentoria. O que eu fiz? Eu apliquei para essa mentoria desse cara. E entrei na reunião de vendas com o vendedor do time dele. Pensa em um closer ruim. Pensa em um vendedor ruim. O cara parecia que ele estava começando, não falava nada com nada e tudo mais, e ele me apresentou o preço, que não era barato. O que aconteceu? Eu já admirava esse cara há muito tempo, eu já acompanhava ele há muito tempo, entrei na reunião, era um closer péssimo, mas o que aconteceu, gente? Eu comprei. Mesmo com um vendedor ruim, eu entrei na mentoria, que não era uma mentoria barata, porque eu já admirava esse cara há muito tempo e já gostava dos conteúdos há muito tempo. Inclusive, eu também gostei dos conteúdos da mentoria. Eu só não gostei da venda. A reunião de venda foi muito ruim. E qual que é esse elemento aqui? É que quanto melhor o seu marketing, pior pode ser o seu comercial. Se você está acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube, você sabe que constantemente eu dou dicas para você melhorar o comercial da sua agência, para você melhorar o comercial da sua empresa de uma maneira geral. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, senta o dedo no botão de se inscrever. Senta o dedo. A gente vai continuar mostrando como melhorar o comercial aqui. Só que qual que é o ponto? Quanto melhor for o seu marketing, pior pode ser o seu comercial. É óbvio que o ideal é que você tenha um excelente marketing, um excelente comercial. Só que quanto melhor for o seu marketing, pela terceira vez aqui, pior pode ser o seu comercial. Mesmo com um vendedor ruim, eu entrei porque eu admirava o cara e gostava dos conteúdos dele. Ou seja, para você cobrar mais caro, em uma reunião de venda, não é apenas um hack milagroso, um hack que você vai chegar lá e vai contar na reunião de venda. Se você entrou nesse vídeo aqui esperando isso, você veio no lugar errado. Aqui é uma coisa estratégica muito maior. E faz parte dessa estratégia você produzir conteúdos fortes para você inspirar e as pessoas quererem
fechar com você independentemente do seu comercial. Novamente, você vai lutar para que o seu comercial seja bom também. Mas você tem que ter um excelente marketing. Quanto melhor for o seu marketing, pior pode ser o seu comercial. Vou repetir isso 500 vezes. E aí você pode virar para mim e falar, Vini, você está falando aí, o primeiro item foi sobre produção de conteúdos para eu ser foda. Esse segundo item, de uma maneira geral, também é para eu produzir conteúdos, mas eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Beleza. O ideal é que você faça. O ideal é que você tenha esses conteúdos, você faça uma produção de conteúdos intensa. Mas vamos supor que você não pode mesmo. Você vai se esforçar para melhorar, mas você não consegue fazer essa produção de conteúdos tão grande. Cara, beleza. O seu tráfego tem que ser excelente. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Então, se você não faz um trabalho de conteúdos intensos, se você não inspira as pessoas, o que você pode fazer com as outras estratégias de marketing? Entre elas, estratégias de remarketing violento também. Então, se você não tem essa produção de conteúdos intensa, será que você consegue ter uma produção de criativos com provas intenso? Você mostrar constantemente os resultados que a sua empresa entrega, constantemente novos criativos, mostrando como que outras pessoas, como essa pessoa que está entrando na reunião, alcançaram um determinado faturamento, como que você ajudou elas a crescer. Isso tudo é inspirar as pessoas e ter um marketing foda, mesmo que você não tenha uma produção de conteúdos tão grande. Já o terceiro elemento é algo que eu comento toda vez aqui. Toda vez aqui. Enquanto os dois primeiros elementos tiveram a ver com a parte de marketing, com a parte de produção de conteúdos, com a parte de tráfego pago, o terceiro tem uma parte prévia muito maior, que é um método que você escolhe para ofertar para os seus clientes. Então você pode colocar 1 milhão de entregáveis para os seus clientes. Você pode fazer tráfego, você pode fazer rede social, você pode fazer até stories. Se você não entregar resultado em vendas, se você não entregar resultado em aumento de faturamento, não vai adiantar de nada. Você pode ter 1 milhão de entregáveis, que o valor do seu serviço ainda vai valer muito pouco. E o ideal é, enquanto uma agência, a gente entregue resultado em vendas, em aumento significativo de faturamento. Quanto mais você entra em vendas, mais você pode cobrar mais caro. Porque antigamente estava tudo bem a gente só entregar leads para o cliente, a gente só fazer o trabalho de tráfego pago para o cliente. A gente podia despejar uma tonelada de leads para o cliente e ele ter um atendimento bosta que mesmo assim ele conseguia vender. Porque antigamente o tráfego pago era muito mais barato. Antigamente o trabalho orgânico era muito mais fácil. Hoje em dia não é. Se eu gerava determinadas vendas investindo R$1.000 em tráfego e gerando 100 leads, agora com R$1.000 em tráfego eu vou conseguir 20 leads, eu vou conseguir 15 leads. E olhe lá, dependendo do mercado que a pessoa tiver inserida. Então, quanto mais você entra nas vendas, no comercial, melhor você consegue cobrar, mais caro você consegue cobrar. Então, esse terceiro elemento é entregue resultados de fato em vendas. Entre na parte comercial. Não seja apenas uma agência ou uma empresa que entrega leads para o cliente. Quanto mais você conseguir entrar no comercial, mais valiosa vai ser a sua solução. Hoje em dia, não dá para a gente só entregar lead. O ideal é que você entregue lead sim, seja com tráfego, seja com trabalho orgânico, seja com copy, mas entre numa implementação de CRM, numa implementação de chatbot para melhorar o atendimento das secretárias e uma série de outras soluções que você pode incrementar pensando nisso também, em entregar resultado em vendas. E antes de revelar o quarto elemento, tem um link aqui embaixo, se você quiser o nosso acompanhamento individual para aplicar tudo isso e muito mais e ter uma agência com uma escala absurda, é só clicar nele, responder um rápido formulário e aplicar para uma vaga. O quarto elemento tem tudo a ver com o terceiro, porque é o seguinte, pensa que você entendeu o recado, você não vai fazer apenas post, não vai fazer apenas tráfego, você vai entender qual que é o 80-20 para aumentar o resultado dos clientes em vendas, em faturamento. Mas vamos supor que você faça isso e demore muito para de fato acontecer as coisas. O cliente vai começar a pagar a sua empresa hoje e o resultado de fato vai vir daqui a 6 meses, daqui a 5 meses. Não dá. Antigamente a gente usava como muleta nas agências que o resultado vinha a longo prazo. O resultado demorava a acontecer e o cliente tinha que entender isso. Se ele não entendesse, ele era o cliente tóxico. Hoje em dia a história mudou. Porque é o dele que está na reta. O cliente não tem que ter paciência bosta nenhuma. Se ele demorar para ver os resultados acontecerem, ele vai sair.
Não adianta a gente projetar que o cliente tem que ter paciência, que ele tem que esperar o longo prazo. Se você não entrega vitórias rápidas, o longo prazo é apenas ilusão. Por isso que o quarto elemento aqui é apresentar vitórias rápidas. Se você virar para mim e falar, Vini, o resultado principal da minha empresa é a longo prazo, ele demora alguns meses para acontecer. Beleza. O resultado principal pode ser a longo prazo, mas é essencial que você tenha algumas vitórias rápidas na sua agência. Como, por exemplo, vamos supor que você tem uma agência de marketing e você faz uma implementação de CRM e um trabalho comercial para a pessoa. Vamos supor que no primeiro mês do cliente na sua empresa, você faz uma série de soluções para recuperar leads antigos e uma série de soluções para recuperar clientes antigos. E aí vamos supor que no primeiro mês do cliente na sua empresa, você aumente o faturamento dela de uma forma relevante, sem gastar nada com tráfego, apenas aproveitando leads antigos e clientes antigos. O cliente vai te amar para sempre. O cliente dificilmente vai te abandonar nos primeiros meses. Com uma solução rápida no primeiro mês, você já garante um LTV absurdo, fazendo algo relativamente simples. Ou não, vamos supor que você tem uma empresa, uma agência de social media. Você faz implementação apenas de social media, mas você dá algum tipo de trabalho de social selling. Você mostra como gerar vendas de fato através das redes sociais com o trabalho de social selling. Você usa dos leads que estão lá no Instagram disponíveis para gerar vendas. E aí vamos supor que no primeiro mês do cliente na sua empresa, sem ele investir R$1 em tráfego ainda, você já aumente o faturamento dele. E aí você tem esse quarto elemento, que é aumentar, na verdade, apresentar vitórias rápidas de uma maneira muito forte. E aí você vai poder cobrar muito mais caro pela sua solução. Já o quinto elemento, ele é um dos mais importantes de todos, só que ele é um pouco intangível também. Porque você não vai conseguir simplesmente apertar um botão e fazer isso acontecer do dia para a noite. Mas é algo que precisa ficar embutido na sua cabeça para você conseguir cobrar quanto você quiser pela sua solução. Porque chega um cliente na reunião de venda, e aí ele fala que tá caro, R$5.000 está caro, se abaixa para 3. Aí o outro fala que tá caro também, se abaixa para 2. O outro fala que tá caro também, se abaixa para 1. Um tá caro também. O que tá acontecendo aqui? As pessoas não estão vendo que você é capaz de gerar solução, de realmente resolver o problema delas. Você não está conseguindo transferir confiança para essas pessoas. Você não está tendo o quinto elemento aqui, que é a percepção de sucesso aumentada. Se o cliente chega na reunião e percebe que, de fato, você vai conseguir levar ele de 100 mil de faturamento para 200, ele vai te pagar 5 mil, ele vai te pagar 7 mil. Se você consegue tirar ele de 200 para 500, ele vai pagar o que for. Ele vai dar um jeito, mesmo que ele não tenha dinheiro naquele momento. Ele vai vender o carro, ele vai pedir empréstimo, ele vai fazer uma série de coisas e ele vai querer a sua empresa. Porque você está transmitindo confiança para ele e ele está vendo que a sua empresa é a solução para os problemas que ele tem. É óbvio que o ideal é que você não queira clientes que se endividem para entrar na sua agência. É óbvio que você vai tentar evitar clientes nesse cenário, porque são clientes que vão te absorver ao máximo. Dificilmente você vai ter paz com esse tipo de cliente. Mas o ponto é você entender que se você tem um quinto elemento, que é percepção de sucesso aumentada, o cliente percebe que, de fato, você vai acrescentar resultados em faturamento para ele, ele vai cobrar o que você está querendo oferecer nas reuniões. Ponto. Já o sexto elemento, a gente, de fato, vai entrar na reunião de venda. Porque eu tenho certeza que muita gente, ao ver o título desse vídeo, achou que o vídeo se tratava de hackzinhos para você fazer numa reunião de venda para o cliente achar que a sua empresa vale mais do que devia. E não é. São coisas 100% estratégicas. Essa aqui é uma estratégia específica da reunião. Porque o que acontece, galera? Tem muita gente que entra na mentoria da Escala Absurda, que começa a ver as primeiras aulas e começa a me acionar. Na verdade, várias delas, antes mesmo de entrar, começa a me acionar pedindo para eu ver o PDF da reunião de venda. Elas viram para mim e falam, Vini, dá uma olhada aqui na apresentação comercial da minha agência, dá uma olhada aqui no PDF. E elas fazem um PDF bonitão. Elas fazem um PDF lá com o melhor design do mundo. E realmente fica bonito. Só que, galera, o segredo para você vender bem, o segredo para você cobrar mais caro em uma reunião de venda, não é o PDF bonitão. Pode ter o Brad Pitt dos PDFs.
que não vai fazer diferença nenhuma. O segredo para vender bem em uma reunião de venda e cobrar mais caro do que você está cobrando hoje é você, de fato, prestar atenção nas dores que o cliente está falando, fazer as perguntas certas e conduzir da maneira correta. Muitas vezes você fez uma série de perguntas no início da reunião e ele entregou as dores da sua empresa. Na maioria das vezes, é uma dor específica que você tem que usar para a hora de você converter. O cliente está entregando ouro ali para sua empresa, entregando ouro para tudo que ela está passando, os problemas, as dores, etc. Você vai pegar essas dores e usar na hora de apresentar a sua metodologia. Tem muita gente que faz a reunião de venda já esperando o momento exato que ele vai apresentar o PDF Brad Pitt dele. Nem presta atenção no que o cliente está falando. Já quer chegar direto nos entregáveis. Não dá, galera. Você vai apresentar os entregáveis. Você pode ter o seu PDF Brad Pitt lá, mas você vai apresentar os entregáveis remetendo às dores que o cliente forneceu, ao que ele falou anteriormente. Então, se você quer cobrar mais caro para o seu cliente, você tem que prestar atenção no que ele está falando e apresentar o que você tem para oferecer de acordo com o que ele falou anteriormente. Não é no modo aleatório. Já o sétimo e último, eu falo constantemente aqui no nosso canal e, de novo, se você não está inscrito, se inscreve logo. Porque é o seguinte, chega um cliente através de indicação na sua reunião de venda. Pode acreditar que o cliente sente quando você está desesperado. Ele sente o cheiro que você precisa mais dele do que ele de você. Ele sabe que você está no aperto, que você não está fazendo funil, você não tá vendo, ele não está vendo anúncios da sua empresa, você não está gerando conteúdos, ele está vendo que você não tem demanda. Foi o fulaninho de tal que indicou para ele, você chegou na reunião, ele sabe quando você está um pouco desesperado pela venda. Quando você está desesperado pela venda, você não vai conseguir cobrar mais caro. Você não vai conseguir cobrar 5 mil, 6 mil, 7 mil ou mais, por exemplo. Você vai cobrar o que for, porque você precisa dele. E ele sabe que você precisa mais dele do que você. Do que você dele, na verdade. Ele sabe que você precisa mais dele do que ele de você. Ou seja, você não pode depender 100% de indicação. Você tem que entender que o jogo para ter vendas previsíveis é um jogo de volume de reuniões e um jogo de matemática. A partir do momento que você entende essa matemática, vai ser tudo muito mais simples. Então, para você cobrar mais caro, para você cobrar o que você quiser e o problema não ser o preço, o mais importante de tudo é você não depender de indicação. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pode ter certeza que tem. É a lei mais antiga, não é nem do marketing. É a lei mais antiga do capitalismo, é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, quanto maior a demanda, mais caro você vai poder cobrar na sua oferta. Então, se você não quer cobrar R$1.000, R$500, R$600 mais, você tem que ter demanda. Você tem que fazer um trabalho forte de geração de demanda através de funis de vendas. Você não pode depender exclusivamente de indicação. E aí você vai entender o jogo da matemática. Qual que é o jogo da matemática? Vamos supor que você queira fazer 5 vendas todos os meses na sua empresa. Se você quer fazer 5 vendas e ter uma taxa de conversão ok, como é a nossa meta principal, que é 20% de conversão das reuniões, você tem que gerar 25 reuniões de vendas. Matemática. Como que você vai gerar essas 25 reuniões de vendas? Pode ser 5 através de indicação? Pode. Beleza, 5 através de indicação. E as outras 20? Indicação é muito importante, mas não vai te trazer escala e muito menos previsibilidade. Se você não quer trabalhar no aleatório, e eu sou inimigo da aleatoriedade, você tem que gerar funis previsíveis. Seja funil de sessão estratégica, funil de social selling, funil de isca ativa, funil de isca paga, funil de isca gratuita, o funil espada que a gente tem aqui, não importa. Funil de evento presencial, funil de evento participante, funil de recuperação, não importa. Você tem que ter funis gerando demanda, gerando previsibilidade, para você aí sim cobrar muito mais caro. E é por isso que eu fiz uma aula completa, exclusiva e gratuita para você não depender de indicação mais e conseguir gerar R$10.000 em 15 dias. Clica em algum lugar aqui dessa tela e vai assistir.